Olha só, eu gostaria agora de contar uma história para você. Exatamente isso, olha só. A menina que não sabia somar, mas depois de fazer determinada coisa, ela conseguiu passar no Enem. Como é que alguém que não sabe somar consegue passar no Enem? E aí, deixa eu te falar, deixa eu te contextualizar para te dizer o que é não saber somar. Eu te falo que eu tinha problemas muito graves na minha matemática básica, isso até o nono ano, ou seja, quase saindo do ensino fundamental, eu ainda tinha muitos problemas em matemática básica. E, devido a esses problemas, eu fiquei reprovado no primeiro ano do ensino médio. E que problemas eram esses? Eu tinha justamente esse tipo de problema. Eu não conseguia somar, eu não conseguia subtrair, eu não conseguia dividir eficientemente. E como é que é um indício? Como é que você hoje que está me ouvindo pode saber se você sabe ou não sabe somar? Como é que você pode lidar com esse problema? Como é que você pode ter certeza que você já está em condições de conseguir mudar de nível? A questão é o seguinte, olha só. Quando você não sabe fazer algo com eficiência, isso fica claro, fica evidente, porque você começa a errar demais aquilo ali. Então, por exemplo, por mais que você saiba alguns conceitos básicos de soma, conceitos básicos de subtração, eu te digo que você ainda não sabe somar se você erra contas comuns. O que acontecia comigo. Se você sempre tem esses lapsos de atenção, ou seja, volta e meia te dá uma falta de atenção que você erra em conta, ou então você confunde os números, é porque você não sabe ainda fazer eficientemente. E tem pessoas que têm são níveis diferentes, né? Tem uns que têm esse problema mais agravado em suas vidas e outros nem tanto. Agora, como é que você vai mudar disso, sair disso, que eu vou falar até o final desse vídeo. Mas essa menina, ela tinha muita dificuldade em fazer as contas, principalmente as operações básicas de matemática. E aí, olha só o que acontece. Ela, ao longo da sua preparação para o Enem, na sua primeira tentativa lá, o que ela fazia era o seguinte. Ela tentava, estava lá no seu terceiro ano de ensino médio, e o professor ia avançando. Na verdade, eles avançam com a matéria muito rapidamente. Eles te jogam uma quantidade de informações absurda para você absorver. Isso acontece tanto no terceiro ano do ensino médio, quanto no cursinho pré-vestibular. Enfim. E aí ela estava tentando absorver aquela informação, não estava conseguindo. E ela tentava acompanhar o que os professores estavam dizendo lá em sala de aula. E aí, o que acontecia? Ela, por exemplo, o professor estava adiantado, um logaritmo, por exemplo, e ela com aquelas dificuldades de soma. Quem está com dificuldade de soma e subtração também está com dificuldade de multiplicação e divisão. E também está com dificuldades em potenciação. E também está com dificuldades em exponenciação. Então é óbvio que esse tipo de pessoa não vai conseguir absorver os conceitos de logaritmo. E aí o que ela fez? Mas ela ficava batendo naquela tecla, dando murro em ponta de faca. Para quê? Para tentar conseguir acompanhar os professores. E aí o que acontece é o seguinte, ela foi levando assim, continuou indo mal nos simulados, e quando chegou lá no dia da prova do Enem, o que aconteceu? Ela não conseguiu tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, não conseguiu ser aprovada para o curso que ela queria. E aí, no ano seguinte, ela começou da mesma forma. Ela começou a estudar desse mesmo jeito. Por quê? Por que isso acontece com as pessoas? Por que mesmo as pessoas sabendo que algo não vai dar certo, por que elas continuam fazendo aquela coisa? Isso, eu vou importar um conceito da física e colocar aqui para o nosso estudo, tá? Isso se chama inércia. Inércia. Por que inércia? Inércia é a tendência de um determinado corpo continuar com a sua velocidade, a sua velocidade anterior. Independente do que aconteça com ela, ela vai ter essa tendência a continuar com a velocidade anterior, ou seja, uma tendência a manter o comportamento. Então, eu vou chamar isso de inércia. Ela tinha essa inércia, não só ela, mas muitas pessoas, inclusive eu. O que acontece? Ela foi ensinada pelo sistema de ensino tradicional. Isso desde lá do seu jardim de infância, passando pelo ensino médio, ela foi aprendendo desse jeito.
E aí o que acontece? Fica muito difícil de uma pessoa mudar de uma hora para outra. Fica muito difícil de virar a chave na cabeça dela para ela conseguir fazer coisas diferentes, para conseguir resultados diferentes. E aí ela continuou fazendo isso do mesmo jeito, ou seja, pegando aquela quantidade absurda de videoaula que não dava tempo, mas ela estava já na cabeça desde o início do ano, ela já tinha o pensamento de que ela tinha que passar no final do ano, que ela tinha que dominar todos aqueles conceitos até o final do ano. Então, os conteúdos iam sendo atropelados, um atrás do outro. Atropelados. E aí o que acontece é que ela foi tentar, de novo, aprender conteúdos muito mais complexos sem ter dominado a matemática básica. E isso foi tirando energia dela. Só que, por algum motivo, ela percebeu que assim não daria certo. Ela não conseguiria desse jeito. E aí, o que ela tinha que fazer era controlar a ansiedade dela. Porque essa preocupação que ela tinha com a prova do final do ano, ela estava trazendo um problema que estava lá no final para o dia atual. E isso, com certeza, estava atrapalhando ela demais. O que ela fez? Olha só. Ela teve que ter esse controle emocional, teve que controlar a sua ansiedade. Isso com técnicas de respiração, com a tentativa de se concentrar exatamente no agora. Isso fez com que ela mudasse. E aí, olha só o que acontece. Ela começou a se concentrar justamente no que ela deveria se concentrar, que é na matemática básica. Só que existe algo na matemática básica que ela deu mais importância do que o resto da matéria. Que algo foi esse? Foi justamente o início da matemática básica. Aliás, não é nem o início do início, não. Na verdade, é uma parte que está no início, mas vem algumas coisas antes. Mas o que acontece é o seguinte, essa parte é o que a pessoa tinha que dar mais atenção na matemática básica. É o primeiro passo, que é introdução aos números e operações com esses números naturais. É isso que ela tinha que dar importância. E olha só, isso parece até ser banal de se falar. Mas só que olha só o que acontece. Ela estava ali, numa bolha, ela não sabia, as pessoas induzindo ela a ir cada vez mais rápido, a acelerar o processo de aprendizado dela. E ela tinha que ficar algum tempo concentrada em algo bem básico, que teoricamente já era para ela saber. E isso, por mais que seja óbvio, ninguém faz. As pessoas querem ir porque acham que não vai dar tempo, e acabam se frustrando. E aí, olha só o que aconteceu. Ela realmente dedicou tempo a isso. Ela ficou muito tempo estudando só isso. E aí o que acontece? Quando ela estruturou bastante essa base, aí que ela foi para o próximo conteúdo. E aí, olha só a surpresa dela. O próximo conteúdo foi mais fácil do que esse. E ela conseguiu ir galgando assim até dominar uma gama de conteúdos. Ela conseguiu dominar tudo até a prova do Enem? Não, mas ela dominou o suficiente para tirar mais de 700 pontos na prova de matemática. Então, para você que está começando do zero, siga o exemplo dessa menina que eu coloquei aqui para você. Por quê? Pelo seguinte, você está começando do zero hoje, olha quanto tempo falta até a prova do Enem. Falta pouco até a prova do Enem. Relativamente, né? Em relação ao tempo que a gente tinha desde o início do ano, falta pouco. Então, o que você tem que fazer? Você precisa estruturar a sua base. Você precisa de coragem para fazer isso. Para dizer não a conceitos mais complexos e ficar mais nesses conceitos mais simples, mais especificamente em operações entre números naturais. Introdução e alguns conceitos básicos e operações entre números naturais. Operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Isso aqui é o básico para você aprender, tá?